Abençoados e eleitos de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, antes da gente iniciar a nossa leitura de hoje, nesta série maravilhosa que é Conhecendo Jesus de Nazaré, eu gostaria aqui de agradecer a cada um de vocês que estão aí inscritos no canal, que tem feito comentários aí no nosso canal. Peço a todos vocês que compartilham, que dar aí um like, e peço também a todos que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam. Vamos nos dar a oportunidade de juntos crescer na graça de Deus. Olha, vamos ao tema de hoje. O nome do tema é Cuidado com fermento. Olha, vamos entender que Jesus usava muitas figuras de linguagem. Nós vamos então conhecendo Jesus de Nazaré e entendendo que ele tinha uma forma de se expressar. Jesus usava-se de parábolas, usando figuras de linguagem. Nós vamos estar entendendo isto a cada dia. Olha, vamos à leitura de hoje. Mateus, capítulo de número 16, no versículo de número 5 ao 12. Leia comigo. Olha, ao passarem para outra margem do lago, os discípulos esqueceram de levar pães. Como Jesus lhe dissesse: Cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Puseram-se a refletir entre si. Ele disse: Por que não trouxemos pães? Olha, vamos analisar estes dois versículos que a gente acaba de ler. Aqui, o escritor Mateus, ele está relatando um acontecimento. Em um determinado momento, quando Jesus tinha acabado de realizar um milagre, ali da multiplicações dos pães, eles então, ao passarem para outra margem do lago, quando chega lá da outra margem do lago, Jesus disse a eles: Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Quer dizer, eles estavam chegando em uma cidade, numa região que tinha uma sinagoga judaica, onde tinha fariseus e escribas. E Jesus então está avisando aos apóstolos para tomar cuidado com os fermentos dos fariseus. Os apóstolos custaram a entender o que Jesus queria dizer. Eles então, como estava vindo de uma grande realização, de um grande milagre que Jesus tinha feito nas transformações dos pães, eles ainda entendiam ali que Jesus estaria falando de fermento. Como hoje a gente usa aí um pó, um pozinho branco para colocar aí numa massa de bolo, para colocar numa massa de pão. Então eles entenderam que Jesus estaria falando deste tipo de fermento, para ter cuidado ao comer alguma coisa com fermento que os fariseus poderiam estar colocando nas massas. Mas Jesus não estava falando desse tipo de fermento, do fermento que se coloca em massa aí de bolo, de pão. Jesus estava usando então uma figura de linguagem. Jesus estava usando desta palavra fermento, que é algo que, por menos insignificante que seja, mas você coloca ali um pouco daquele fermento, de um fermento numa massa, e faz com que aquela massa cresça, como se fosse uma mentira, na verdade. Jesus então está usando deste fermento, para tentar mostrar um outro fermento. E é o que nós vamos entender aqui nesta mensagem. No versículo de número 7. Puseram-se a refletir entre si. Ele disse isso porque não trouxemos pães. Jesus, percebendo, disse: Homens fracos na fé, por que refletes entre vós por não terdes pães? Ainda não entendeis?
Nem vos lembrai-vos dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que eu não falava de pães, quando vos disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Jesus então está chamando aqui a atenção dos apóstolos, porque eles estavam entendendo e imaginando que Jesus estaria falando para eles ter cuidado, como eu disse aqui no início da mensagem, para eles ter cuidado com o que eles iriam comer lá, por causa do fermento que poderia estar sendo usado lá naquela região, naquela cidade, pelos fariseus. Mas Jesus não estava falando de comer de pão. Jesus não estava falando de um fermento que se coloca numa massa de bolo ou de pão. Jesus estava usando ali a palavra fermento, mas querendo mostrar que do mesmo jeito que esse pozinho branco, que esse fermento que se usa então nas massas, como se fosse uma coisa insignificante, uma pitada de um fermento, uma mentira na verdade, pode fazer um pão crescer, um bolo crescer. Da mesma forma, Jesus estava querendo dizer com eles, para eles ter cuidado com os ensinamentos, com as doutrinas dos fariseus e dos escribas. Vamos ver dentro das mensagens, porque é o que Jesus vai falar agora. Olha, no versículo de número 11. Como não entendeis que eu não falava de pães, quando vos disse acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera acautelai-vos do fermento do pão, mas sim dos ensinamentos, das doutrinas dos fariseus e dos saduceus. E é exatamente esse entendimento que pelo Espírito Santo de Deus a gente recebe. Jesus estava querendo dizer para eles para ter cuidado com os ensinamentos, com as doutrinas dos homens, dos fariseus e dos escribas, porque os fariseus e os escribas, eles que lidavam com a lei de Moisés, já tinham uma lei com 613 mandamentos, e eles ainda ficavam inventando outras doutrinas, outros ensinamentos e passando para as pessoas viver e praticar. Aí Jesus estava alertando os discípulos, os apóstolos, para ter cuidado com as doutrinas, com os ensinamentos dos religiosos, dos fariseus e dos saduceus. Porque as doutrinas a quais eles deveriam observar eram as doutrinas das Escrituras, eram as verdadeiras doutrinas, eram os ensinamentos de Jesus e não ensinamentos de homens. Nós vamos estar crescendo junto. Esta passagem aqui é maravilhosa. O nome do tema é Cuidado com fermento. Assim Jesus estava ensinando naqueles dias para os apóstolos, para os discípulos, para a igreja de Cristo, porque a igreja estava sendo fundada ali, sobre a fé dos apóstolos. Jesus então estava avisando para que eles pudessem ter cuidado com o fermento dos fariseus e dos escribas. Nós vamos estar encerrando o nosso estudo de hoje. Voltaremos muito em breve com esta série, onde a gente está fazendo algumas leituras aqui em Mateus, vamos ler também Marcos, Lucas, para a gente poder estar entendendo melhor e conhecendo quem foi Jesus de Nazaré e os ensinos e as mudanças que Jesus veio trazer. Olha, vamos voltar a pedir a cada um de vocês, compartilham esta mensagem, se inscrevam aí no canal, dar um like, vamos crescer juntos na graça de Deus. Um forte abraço a todos vocês, meus queridos irmãos, fiquem todos na paz, graça e paz.